Oi, pessoal, então, de novo, tá? Agora eu tô com a correção do princípio de Pascal, tá? São 3 questões, né? E eu só não vou fazer os desenhos de novo, tá? Mas o restante é conforme tá aqui, tá? Então, vamos aí ao primeiro dado que a gente vai ter em relação a esses embolos que a gente teve aí, tá? Então, a gente tem a ideia dos embolos e tem as ideias das áreas, tá? Então, o embolo 1, área 1, 15 centímetros ao quadrado. Embolo 2, área 2, 5 centímetros ao quadrado. A massa, então, 36 quilos do bloco A. E lembrar lá dos conhecimentos de sala de aula ainda, né? A força-peso, massa pela gravidade, tá? A aceleração da gravidade. Isso vai ser o peso da balança. Então, assim, a gente vai ter essa ideia. Então, a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui a força-peso, massa vezes aceleração da gravidade. Peso, então, 36 vezes 10, tá? Os dados daqui e daqui também. 36 vezes 10, 360 newton é a força-peso. Aqui foi a relação da fórmula que a gente trouxe, então, junto do princípio de Pascal, força 1 sobre área 1, força 2 sobre área 2. Então, na força 1, 360, obtido aqui, dividido pelo valor da área 1, que é 15, igual a força 2 sobre a área 2, que é 5. Então, vamos continuar aí as nossas contas a partir dessas anotações que eu fiz, porque eu quero saber quanto vale essa força 2 aí, que está se referindo ao E2, o embolo 2, tá? Então, nós vamos lá. Então, a gente vai ter a seguinte ideia. Aqui, regrinha de 3, né? Então, aqui é 15 vezes F2 igual a 360 vezes 5, tá? 15 vezes F2 vai ficar 15 F2, que é igual 360 vezes 5, 1.800. E aí eu vou subir aqui em cima para finalizar ela, tá? Então, nós vamos ter lá F2 vai ficar sozinho, igual a 1.800 dividido por 15. Ou seja, essa força 2 tem o valor de 120 newtons, tá? Aqui no problema número 2 também ele tá pedindo aí, ele vai descobrir nessa conta, né, quanto vale essa força, tá? Então, o que que a gente vai ter aí? F1 é igual a F, em função da fórmula, né? Força-peso, 400 newton, igual ao F2, essa força 2. Na área 1 eu chamei de X, e a área 2 é 8 vezes, né, a área menor. Então, a área menor aqui é a área 1, então 8 vezes o X, certo? Fórmula da relação que foi dado aí no caderno de você, no material, tá? E aí a gente vai ter força sobre X, 400 sobre 8x. Regrinha aqui em X, né, multiplicando para descobrir quanto que vai ficar essa força lá no final. E aí a gente faz assim. F vezes 8x é igual a 400x. Então, o F vai ficar sozinho. Esse 8 que está multiplicando vai passar dividindo. 400x sobre 8x. Como os x estão multiplicando os números que está ali, eu posso cancelar eles, né? E aí a gente vai ter a seguinte escrita. Vou fazer com outra caneta que fica melhor, ó. Eu corto e corto. Então, 400 agora dividido por 8, a minha força aqui nesse caso ficou 50 newtons. Vou apagar o lado de lá e a gente vai encerrar então com o cálculo da questão número 3.
vamos a alguns dados que o problema está trazendo aí. Primeiramente, então, eu coloquei a área de um círculo, que é πr ao quadrado, né? Um dado que eu trouxe no desenho, que o meu F1, a força 1, é igual a 5 newtons, que o raio 1 equivale a 5 centímetros, que o raio 2 equivale a 20, tá? E aí a gente tem lá a fórmula, que é igual para todas, né? Então, vou só trocar aqui. F1 sobre área 1 é também igual a F2 sobre área 2. E segue o que da fórmula para a gente transferir para nossa fala aqui dessa parte do assunto, né? F1 sobre área 1 é a área do primeiro círculo, né? Porque nós temos duas representações aí. Tem um tubo na esquerda e um tubo na direita. Então, a gente vai colocar πr1 ao quadrado para essa situação aqui, que é igual ao F2 sobre π R2 também ao quadrado, né? Então, cada uma das situações, uma vez com o 5 para o R1, uma vez com o 20 para o R2. Quem não sabe o que é R? R é o raio, tá? Então, a gente vai ter aí a seguinte situação, na linha de baixo, né? Então, no lugar do F1, eu vou colocar o 5, que eu já tenho conhecimento quanto ele vale, tá? Então, π vezes 5 ao quadrado, que é igual a força 2, eu não sei. Então, eu vou manter a escrita da força 2. Sobre π, quanto vale o raio 2, né, do segundo tubo? Vale 20, então vai ser 20 ao quadrado. Segue lá ainda que 5, o que é 5 ao quadrado? 25π, vai ficar, né? Que é igual F2 novamente, é ele que eu vou descobrir no final, né? 20 ao quadrado é 400π, certo? E aí, com essas informações, o que vai estar acontecendo? De novo, o cálculo da regra de 3, né? Que é o cálculo em x, que a gente faz, e aí vai obter todos os demais dados. Então, primeiramente, 25π vezes a força 2. Opa, não é ainda. 25π vezes a força 2, que é igual a 5 vezes 400π, tá? Que era o que eu tinha lá. O que estará ocorrendo aí, né? Então, eu vou apagar aqui o meu cantinho, que eu também utilizei antes. E vamos organizando aqui. A força 2, então, é quem eu vou descobrir no final, a força 2, né? Eu vou deixar ela sozinha. O que é 5 vezes 400, né? 2000π sobre, né? 25 que tá multiplicando, passa dividindo aqui. E a mesma coisa que aconteceu anteriormente na número 2 com o x, vai acontecer com os πs. Eu vou cancelar aqui. E no momento que eu não tenho mais os πs, eu encontro quanto vale essa força 2. Ou seja, 2000 dividido por 25 é 80 newtons. Tá? 80 aqui direitinho. Certo, gente? Então, ficou aí o exercício do 1 ao 3, correção. Então, da parte de princípio de Pascal. Isso.
tá? Princípio de Pascal. Abaixo ali do material que eu vou colocar ali de junho, vai ter um trabalho, tá? Ali eu tô especificando bem direitinho como é que pra vocês fazerem o trabalho, expliquei que não precisa imprimir nem nada, tá? Façam ele, tem a devolutiva, tá explicando a data ali direitinho, não perca os prazos, tá? E a gente vai conversando, tá bom? Um abração.